O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, o IFAM, aqui em Manaus, capital do Amazonas, foi um dos locais onde aconteceram testes com essa tecnologia capaz de diminuir o tombamento de embarcações em nossa região. E quem vai contar mais detalhes sobre esses ensaios é o professor coordenador da pesquisa, Flávio Soares. Professor, como é que aconteceram esses testes aí? Inclusive nós temos aqui um exemplo dessa embarcação que serviu como teste para esses ensaios. Nós realizamos aqui no IFAM os ensaios estáticos. Foram feitos dois blocos de ensaios, ensaios estáticos e ensaios dinâmicos. Os ensaios estáticos nós realizamos aqui na piscina aqui do IFAM e os ensaios dinâmicos nós realizamos no laboratório de ensaios de Engenharia Naval da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Nós levamos 2 alunos daqui do IFAM, o Carlos Raimundo e o Marcos Rilo, que foram os alunos que desenvolveram os dispositivos que nós utilizamos, né, na pesquisa. Agora é importante ressaltar que isso aqui é uma miniatura, uma escala reduzida de uma embarcação regional aqui de nossa Amazônia. Isso, então o interesse da pesquisa é melhorar a estabilidade das embarcações regionais. Então o que nós fizemos? Nós fomos na capitania dos portos, pegamos os planos de linha de uma embarcação que tinha naufragado, nós reconstruímos ela numa escala reduzida, em 25:1, e ensaiamos ela, submetemos aos ensaios. E aí durante esses ensaios, o que foi avaliado aí com essa unidade flutuante? Então, o que nós estudamos é a estabilidade transversal, que é o balanço, é o que a gente normalmente chama de banzeiro, né? Nós utilizamos um dispositivo para atenuar, reduzir essa oscilação. E esse dispositivo ficava onde instalado aqui? Aqui no casco ele ficava encaixado aqui, né? É um dispositivo passivo. Existem dispositivos ativos e passivos. Os dispositivos passivos, você não precisa empregar energia para fazer eles funcionarem. Eles naturalmente funcionam e melhoram a estabilidade da embarcação. E aí que essa embarcação foi inserida aí num tanque, e esse tanque simulava ondas para testar aí então essa tecnologia. Isso, existe uma condição em que o barco ele fica mais inseguro, que é quando ele entra em ressonância. As ondas chegam e o barco começa a oscilar numa determinada frequência, que é chamada frequência de ressonância. Então a gente levou para um tanque onde foram feitos ensaios com várias ondas e com várias frequências. E foi avaliado o comportamento dinâmico do dispositivo numa faixa de frequência que envolvia a frequência de ressonância da embarcação. E ao todo foram quantos testes, quantos ensaios que foram realizados com essa embarcação aqui, com essa miniatura? Bom, foram feitos diversos ensaios, foram feitos ensaios de inclinação, ensaio de extinção de oscilação. Esses são ensaios estáticos. E lá na USP, no laboratório da USP, a gente realizou os ensaios dinâmicos, né, que foram os ensaios de resposta do dispositivo. Agora, quantos foram realmente, porque é uma grande quantidade, sabe? Eu não sei precisar exatamente o número de ensaios que foram feitos, só contando lá. Então, foram testes feitos lá na Politécnica, na Politécnica em São Paulo, e aqui foram ensaios mais estáticos aqui no IFAM. Isso, aqui foram os ensaios mais estáticos, foram realizados aqui. No caso, aqui na piscina do Instituto, foram feitos que tipo de testes? Foram feitos testes de inclinação, teste de extinção de oscilação, né? Esses testes foram feitos aqui. Teste de deslocamento. Agora, ao todo aí, professor, quanto tempo durou essa pesquisa, quanto tempo durou esses testes, né? A participação do todo aí, de professores e alunos? Bom, a pesquisa foi financiada pelo CNPq e com duração de 1 ano e meio. E no teste propriamente, foram quantos dias lá em São Paulo, por exemplo? Nós passamos 14 dias ensaiando, só 14 dias direto ensaiando lá no laboratório. No tanque? Só no tanque, isso. E aqui no IFAM? Aqui no IFAM nós passamos cerca de 2 meses ensaiando. Na parte já final de ensaios, né? Nós utilizamos um dispositivo que é passivo, ele não consome energia. Ele funciona basicamente utilizando a energia que a onda bate no barco e ele oscila. Então a energia que seria usada para fazer com que o barco balançasse, esse dispositivo pega essa energia e ele oscila dentro dele. É uma coluna de água, um tanque U, ele fica oscilando.
e com isso ele dissipa a energia que o sistema faria com que balançasse a embarcação. Então, assim, dependendo do impacto da onda na embarcação, sem o dispositivo, essa embarcação pode tombar. Dependendo dependendo da intensidade da energia que for se chocar com o barco e com a frequência com que ela se chocar, fora também problema de vento e tal, o barco pode entrar em ressonância e pode vir a tombar, entendeu? Então o que esse dispositivo faz? Ele aumenta, meio que absorve. Ele absorve a energia da oscilação e aumenta a estabilidade do barco. Então ele deixa mais segura a embarcação para esse tipo de momentos aí, onde acontecem essas ondas, por exemplo. Isso, ele torna mais segura a embarcação, isso é comprovado cientificamente. Daí então você tem uma tecnologia passiva. Isso, ele é passivo porque ele não emprega energia, você não tem nenhum atuador agindo, nem externo nem interno. Ele fica livre, lá, é só uma coluna de água que fica balançando. Agora tem um limite aí para esse dispositivo suportar aí esse impacto na embarcação das ondas? Então, ele é um dispositivo passivo, mas ele evidentemente tem limites, né? Ele não vai ser 100% absorver qualquer tipo de energia. Ele suporta um determinado de energia. A partir se a energia for acima da capacidade dele, a atuação dele fica limitada. Isso aí é... Agora, na nossa embarcação regional, onde é que ficaria localizado esse dispositivo? Bom, ele deve ficar próximo do centro de gravidade da embarcação. Um pouco acima, mas próximo do centro de gravidade da embarcação. Ele ficaria mais ou menos no meio do barco. O Amazonsat Educação vai para um breve intervalo e na volta vamos conhecer os resultados dessa pesquisa coordenada pelo professor Flávio Soares. Mas antes você confere o nosso Direito à Palavra. Olá, eu sou o Diego Câmara Salles, professor do Instituto Federal do Amazonas, e no Instituto eu desenvolvo pesquisa em conjunto com os meus alunos do ensino médio aplicados a problemas da sociedade. E esses problemas da sociedade nós analisamos em conjunto com as equipes formadas dentro da sala de aula e conseguimos aí definir as problemáticas e resolver dentro da sala de aula utilizando a tecnologia atual. Essas tecnologias são implementadas em nossos laboratórios, em conjunto com os nossos alunos, e podemos apresentar esses projetos em várias feiras que ocorrem no Brasil, representando o estado do Amazonas. Dentre os projetos que nós executamos nesse ano, nós executamos um projeto de embarcações, onde identificamos aí a necessidade de rastrear as embarcações e conseguir aí desativá-las quando chegarem numa área que não poderia ser adentrar. Um outro projeto que nós desenvolvemos foi um celular para deficientes visuais, que pode ser utilizado aí de baixo custo para enviar e receber mensagens entre pessoas que não têm o conhecimento da tecnologia e do Braille.